mais talvez um comentário, a importância da fisiatria. Por que a medicina privada, os convênios, têm uma dificuldade tão grande de cobrir esses custos, né? O que falta se apresentar dados de health economics, de resultado da fisiatria para esses pacientes, né? Até índices de morbilidade, de morte precoce, porque não foi feito o tratamento correto de fisiatria. Eu acho que é um caminho que a Sociedade de Fisiatria, ou estudar mais esse processo com dados adequados para que essa população possa ser melhor atendida. É muito difícil que a gente vê que as sessões de fisiatria são 2, 3 dias, ou um tempo muito curto, que não cobre a necessidade desses pacientes para o tempo necessário de tratamento. E, claro, com a qualidade também necessária. Seu nome, por favor? Meu nome é Charles Schmidt. Dr. Charles. Muito bem. Eu concordo com o senhor. Acho que isso é um problema hoje em dia na saúde privada, né? A cobertura tanto das consultas quanto dos procedimentos da fisiatria. E concordo com o senhor. Assim, nós temos que mostrar resultados, né? Mostrar resultados efetivos, mostrar a questão da prevenção, né? Então, hoje em dia se trabalha muito com DRG, por exemplo, o paciente não vai ter um pagamento de acordo só com o que ele foi proposto, mas nós atuamos muito na prevenção de complicações, né? De reinternações, por exemplo, ou nos grupos de dor, na condução melhor do caso, que não vai levar a uma cirurgia de imediato. Então, concordo que nós temos que... É uma função nossa, não apenas reclamar, mas sim mostrar dados para que possa ter uma boa negociação, uma boa mesa de negociação. Né? Você quer falar? Eu gostaria só de complementar a resposta do Marcelo. Eu também sou médico fisiatra. E também é Marcelo. Prestigiar, e nós dois somos Marcelos. Mas isso já está plenamente estudado e respondido, essa questão econômica. Viu, Charles? Já está respondido. Tanto que, assim, se você vai para os Estados Unidos e para a Europa, a pessoa tem uma condição incapacitante, um AVC, uma lesão medular, uma amputação, ela vai direto para a reabilitação. Tem enfermaria de reabilitação nos hospitais. Todos os lugares têm centro de reabilitação. Isso não é uma dúvida. É que a qualidade do produto saúde do Brasil é medíocre. Tá? Aonde a gente tem isso calculado, então o Marcelo trabalha na Prevent Senior, e o pessoal da Prevent Senior não joga dinheiro fora, eles não rasgam dinheiro. Tá? Eles sabem que investir na prevenção e na reabilitação precoce evita a complicação. Então, eles fazem ativamente muito isso. Um exemplo, só para complementar, os quadros de dor complexa na Prevent Senior, eu trabalho no ambulatório lá. Eles passam primeiro pela fisiatria, para depois ir para as outras especialidades. Eu trabalhei no Hospital de Amor, em Barretos, e a gente criou o centro de dor do Hospital de Amor da fisiatria. Tá certo? E lá o paciente oncológico sai com metástase cerebral, com lesão medular, com amputação. Então, o tratamento da doença piora mais a condição funcional dele ainda. Então, ele tem que sair para a reabilitação. Não estão nem aí. O que eu digo é criar um programa de mostrar meta-análise, dados de health economy, economia da saúde, com dados fidedignos, que se possa pedir no rol de cobertura. Eu acho que isso é fundamental. Não cobra porque eles não têm dados. Evidentemente, eu conheço, teoricamente eles têm o dado, evidentemente, mas procurar mudar esse rol de cobertura é muito importante, né? Além do mais, uma outra questão para colocar é a mania dos personal trainers que nós temos hoje em uma certa camada de população, dando treinamento físico totalmente errado, causando mais lesões do que o necessário, né? É outra preocupação que eu acho que
no setor de vocês tem que ser trabalhado, porque as pessoas, você tem um monte de influencers na mídia colocando e falando sem propriedade nenhuma, né? Acho que é outro processo que a sociedade, a fisiatria, tem que entrar, que a gente não vê essa atuação mais forte da fisiatria. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para o doutor Fernando, uma pergunta de ordem prática, Fernando, eu acho que é importante. Dipirona, que é o analgésico seguramente mais usado no Brasil. E aí? Você já viu casos? Isso é um mito, isso. Isso é uma coisa, isso é criminoso que fizeram com a dipirona, né? Isso que é claramente interesse farmacêutico. A chance de você ter uma panstopenia ou uma anemia aplásica ou coisas assim com dipirona deve ser a mesma chance que a gente tem de ter com uma colher de arroz com feijão. Então, isso foi uma coisa que foi criada. Nós usamos dipirona no Brasil intensamente, os fisiatras devem usar intensamente, nós usamos eu tenho 25 anos, também fiz dor, porque sou anestesista, eu jamais vi um caso de panstopenia com dipirona. Tudo bem, é uma experiência pessoal, não vale, mas também não tem nenhum estudo no Brasil que... Então, assim, esqueçam, dipirona não tem nada a ver com isso. Não, mas os estudos são absolutamente, me perdoem, absolutamente... Sim, estudos... Exato. Não, exato, mas tem estudos anteriores a isso que queriam insinuar que isso poderia acontecer. E até hoje existe essa coisa na cabeça de alguns médicos, né? A gente vê isso repetindo. Tem razão, eu acho que não esqueça isso. Fernando, eu fiz proposital a pergunta porque é curioso essa questão. Eu tenho, nos meus quase 40 anos de profissão, eu vi um caso. E esse caso estava sujeito a dúvida, porque talvez o arroz e o feijão tivesse sido causa concomitante. Mas, enfim, só para complementar, eu acho que a questão, por exemplo, nos Estados Unidos, onde ela está proscrita, eles usam paracetamol a rodo, né? E para quem não sabe, eu sou gastroenterologista, o paracetamol em dose não tão elevada pode levar a insuficiência hepática fulminante. Quer dizer, quantas mortes ele já causou por tentativa inadvertida de retirar a própria vida, de uma maneira muito mais fácil, muito mais dramática e com uma droga similar, totalmente segura, como é a dipirona. Então, a pergunta foi realmente provocativa, Fernando. E se fosse assim, só complementando, nosso trabalho, primeiro que é uma droga com bom potencial analgésico, né? E hoje em dia, com o advento dos neuromoduladores, com vários outros medicamentos no arsenal terapêutico, mas se você pegar num ambulatório de dor 10 pacientes, 9 usam a dipirona como resgate. E não tem alterações hematológicas. Eu uso muito na minha enfermaria, porque eu acho que existe uma febre de opioides entre os clínicos das enfermarias, sabe? E eu brigo muito com eles. Às vezes a gente está fora da dose terapêutica de dipirona e já está com morfina de resgate, coisas assim. Isso é... Gente, obrigado a presença de todos. Devido ao adiantado da hora, nós já entramos 5 minutos no intervalo, mas eu acho que ocorreu tudo a contento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidar, após o intervalo, para as próximas sessões. Obrigado a todos.